Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam sim. Então Jesus acrescentou: Assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para bem meditarmos os textos da Palavra de Deus nessa liturgia, vamos invocar com confiança o auxílio do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo no reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Na parábola, é Jesus mesmo, o mestre, versado nas coisas do reino de Deus, que se compara com um pai de família, um pai que conhece como ninguém os tesouros da própria casa e que por isso também pode fazer conhecido esses mesmos tesouros. Ele é então o grande mestre da lei, que abre os tesouros do reino de Deus para aqueles que são seus discípulos. Poderíamos tomar essa imagem como imagem central da nossa meditação, da nossa reflexão de hoje. O mestre, o grande mestre, o supremo mestre da lei, que no texto da Bíblia diz respeito à própria palavra de Deus. Quando nós encontramos a expressão lei, Torá, diz respeito justamente à palavra de Deus como norma, como lei, como cadência da própria vida. Ele é o mestre dessa palavra, dessa lei, porque ele mesmo é a lei que Jesus aparece então como um mestre versado no reino de Deus, que conhece os tesouros desse mesmo reino e que faz conhecido aqueles que se decidem trilhar o seu caminho novo. O reino de Deus acaba sendo também para nós um itinerário, um caminho. Quando nos colocamos no caminho novo de Jesus, Ele vai nos revelando os tesouros e as riquezas do seu reino, do reino de Deus, do reino do Pai, que Ele recebe e que transmite a cada um de nós. Tal caminho novo do reino de Deus nos reconstrói. Vejam, a vida cristã, o segmento, o caminho de fé é um caminho de reconstrução. Os padres da igreja falavam que fomos criados, recordando o livro do Gênesis, à imagem e semelhança de Deus,
mas que nós perdemos a semelhança por causa do pecado. Conservou-se a imagem, porque como criaturas fomos criados à imagem de Deus, mas a semelhança foi como que manchada, ferida com o pecado. E o Filho de Deus veio para restaurar a nossa semelhança. O caminho do reino, que é o caminho novo de Cristo, é um caminho de reconstrução da nossa semelhança, de reconstrução da nossa imagem, também poderíamos dizer. E é justamente isso que nós podemos colher da liturgia de hoje. Quem percorre o caminho novo do reino tem a sua imagem, a sua semelhança restaurada, segundo a imagem e semelhança do próprio Filho. Paulo, escrevendo aos Romanos, na segunda leitura, chega a afirmar: pois aqueles que Deus contemplou com seu amor, desde sempre, a esses ele predestinou a serem conformes à imagem do seu Filho. Vejam, a vocação de todos aqueles que foram criados pelas mãos generosas de Deus é justamente aquela de sermos conforme à imagem do Filho. Também é uma realidade presente no ensinamento dos primeiros séculos, dos padres da igreja, tomando novamente o livro do Gênesis, que quando Deus modela o homem no barro da terra, tem como imagem e modelo o Verbo já encarnado. Isso porque para Deus tudo é presente. Ele nos criou em vista da encarnação. Ele nos criou em vista dessa vocação à vida eterna. Então, quando Deus nos modela, no livro do Gênesis, essa imagem bonita de Deus que modela o homem com suas mãos, tem diante dos olhos o Pai, tem diante dos olhos o Filho já encarnado, porque Ele é o homem perfeito. Então, claro que o livro do Gênesis ainda não tem essa ideia da Trindade desenvolvida, mas os padres da igreja olham para a narrativa do Gênesis já tendo presente o mistério de Cristo. Isso é importante para entendermos que nos tornamos homens e mulheres plenos, felizes, fecundos, quando somos restaurados à imagem do Filho. Quando nos tornamos filhos no Filho. O caminho do reino, o caminho do seguimento de Jesus é aquele de reconstrução daquilo que somos chamados a ser. O pecado, a distância, a ignorância nos deformaram. Essa é a ideia. E o caminho do reino, o caminho do seguimento de Jesus é um caminho de reconstrução da nossa verdadeira identidade. Nós, irmãos e irmãs, permanecemos um mistério também para nós mesmos. E esse mistério ganha luz quando se coloca no seguimento do Senhor. Quando vemos esse caminho de fé como um caminho de transformação. Ora, o itinerário da fé não é um itinerário de acomodação. Esse é um grande perigo. Talvez no início fizemos uma experiência forte de encontro com o Senhor e percebemos que muitas coisas foram transformadas e que se tornaram mais semelhantes à vida do Senhor. Mas com o passar do tempo, corre-se o perigo de pensar que nós não precisamos de grandes transformações porque já estamos convertidos. Mesmo que não seja um pensamento consciente, o que seria pior ainda, nós muitas vezes vivemos como se não precisássemos mais de transformações. E como que se o caminho de fé não nos levasse a essas transformações profundas. A palavra de Deus implicitamente nos faz pensar que seguir Jesus é ter a vida cada dia transformada, de uma forma ainda mais profunda, ter a nossa vida reconstruída a cada passo que damos no seguimento dele. Se seguindo o Senhor, nós não nos tornamos mais semelhantes a Ele, é porque esse seguimento ainda precisa dar passos de maturidade. O caminho novo de Jesus é o caminho do acolhimento do reino, e o grande fruto é aquele de nos transformarmos segundo a imagem do Filho, e portanto, vivermos como filhos no Filho, segundo o coração dele, seguindo seus passos. Mas, meus irmãos, como podemos caminhar com o Senhor de modo que verdadeiramente nos tornemos conforme a sua imagem de filho? Esse achado que temos na carta aos Romanos
e que nos ajuda a dar mais um passo na nossa meditação. O seguimento deve nos fazer conformes ao Filho, voltarmos à semelhança do Filho, nos tornarmos verdadeiramente filhos de Deus, vivendo o caminho do Filho. Mas como é que nós podemos percorrer esse caminho de modo a acolher essa transformação? Uma luz particular nos vem do questionamento, melhor ainda, nos vem do pedido que Salomão faz a Deus quando começa a reinar sobre Israel antigo. Salomão, descendente de Davi, ocupa o trono do seu pai e tem, segundo o texto do primeiro livro de Reis, uma grande nação para dirigir, uma grande nação. E por isso Salomão faz um pedido a Deus, e nesse pedido nós encontramos luz para a pergunta: como seguir o Senhor de modo que esse seguimento nos transforme, nos faça a imagem dele. Na primeira leitura, versículo 9 do capítulo 3, estamos no primeiro livro dos Reis, Salomão diz, pede a Deus: ensina-me a escutar. Ora, a compreensão do texto, como nós temos na tradução da liturgia, traz uma palavra um pouco diferente. A Bíblia do Peregrino coloca no lugar dessa palavra a escuta. Se nós olharmos a liturgia de hoje, o pedido que Salomão faz a Deus tem uma outra expressão: dá, pois, a teu servo um coração compreensivo. Se nós olharmos a liturgia diária, se nós olharmos a liturgia do dia, veremos essa expressão. A Bíblia do Peregrino dá uma tradução que não é contrária àquela do coração compreensivo, mas que nos ajuda a penetrar ainda mais naquilo que Salomão pede a Deus. Um coração compreensivo é um coração que sabe escutar. Nós não somos compreensivos se não escutamos. Daí que a tradução da Bíblia do Peregrino vai dizer: ensina-me a escutar. Salomão pede a Deus: ensina-me a escutar, para que eu saiba governar teu povo e discernir entre o bem e o mal. Salomão é conhecido nas Escrituras pela sua sabedoria, a sabedoria que acolheu de Deus. E essa é fruto, segundo o texto, dessa súplica que ele faz a Deus: ensina-me a escutar, para que eu saiba governar teu povo e discernir entre o bem e o mal. Para governar, Salomão pede uma mente dócil, ou seja, Salomão pede a arte de escutar a palavra de Deus, e o discernimento concreto entre o bem e o mal, que é a suprema sabedoria para as Sagradas Escrituras. A suprema sabedoria é aprender a arte da escuta da palavra e, a partir da escuta, discernir entre o bem e o mal. Ora, nós caminhamos no caminho do Senhor, nós o seguimos de forma comprometida ao ponto de sermos transformados segundo a sua imagem, quando o nosso coração se abre a essa sabedoria da escuta, quando a escuta da palavra nos leva ao discernimento entre o bem e o mal. A sabedoria do coração nas Escrituras tem sua fonte, então, na arte da escuta, que ilumina o discernimento e orienta a decisão. Repito, a sabedoria do coração na Bíblia tem a sua fonte na arte da escuta da palavra, que ilumina o discernimento e orienta a decisão entre o bem e o mal. Entre o bem para ser acolhido, entre o mal para ser colocado fora e distante de nós. Para coordenarmos, para dirigirmos aqueles aos quais Deus nos confia, e também para dirigirmos a nossa própria vida nesse caminho, no caminho novo de Jesus, é condição indispensável a escuta. Meus irmãos, eu creio que todos nós já fizemos a experiência de não escutar aqueles que nós estávamos conduzindo, e a experiência de não ser escutado por aqueles que nos conduziram. É frustrante, é doloroso, desanima, tira o ânimo, a força, a vida do caminho do outro, quando somos responsáveis e não escutamos. Escutar é justamente a condição indispensável
para governar, dirigir, guiar com sabedoria. Seja a vida dos outros que Deus, de forma tão indigna, coloca, em certo sentido, em nossas mãos. Claro que não absolutamente, mas todos nós somos responsáveis, temos responsabilidades de amor, de afeto, de serviço para com tantos que Deus nos confia. Seja a nossa própria vida. Nós não conseguiremos seguir de forma profunda se não tivermos a arte da escuta da palavra de Deus. Aquela paciência de escutar antes de agir. Eu sei que muitas vezes o impulso nos leva a tomar as decisões sem escutar, a emitir os juízos e julgamentos sem olhar com atenção e paciência as coisas. Discernimento esse que nasce da escuta, que se dá dessa forma, no permitir que a vida em suas várias estações acolha e permaneça no diálogo com Deus. Acolha e permaneça esse diálogo de amor e salvação. Ontem, numa partilha que fazíamos, dizia justamente isso e me recordava, em primeiro lugar, que Deus não cessa de nos dirigir a sua palavra. Não há um segundo, um momento da nossa vida de dor ou de alegria que Deus pare de nos dirigir a sua palavra. E por que então nós não escutamos? E por que o nosso coração não se faz sábio e transformado? Porque às vezes nos fechamos a esse diálogo, ou não conseguimos permanecer no diálogo. Estamos espiritualmente reunidos em torno do altar e aqui nós encontramos a palavra, e essa experiência é profunda, aquece os nossos corações. Deus está verdadeiramente no nosso meio, na celebração da Santa Missa, na escuta atenta da palavra. Mas daqui a poucos instantes a celebração acaba e aí começa o empenho de permanecer nesse diálogo. Nós temos momentos fortes de encontro em que o Senhor nos fala e precisamos fazer transbordar isso para o dia a dia. Então, o propósito da vida cristã, do seguimento do caminho novo de Jesus, que é o caminho do reino, é aquele de não sair, de não tirar a vida do diálogo amoroso com Deus, de permanecer no diálogo com essa palavra, porque é aí que o nosso coração será pouco a pouco transformado. É a partir dessas considerações, essa realidade que estamos meditando, que as parábolas do final do capítulo 13 de Mateus podem ganhar uma chave de leitura bem particular e interessante. Alguns domingos estamos lendo o capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Mateus tem uma forma diferenciada de organizar o seu Evangelho. Ele reúne as parábolas do capítulo 13. Todo o capítulo 13 são repletos, O capítulo 13 é repleto das parábolas que Jesus conta. E hoje nós estamos no finalzinho do capítulo 13, e Jesus nos conta as 3 últimas parábolas. Essa ideia do caminho, que é caminho do reino, que se trilha com sabedoria, e a sabedoria, que é a arte da escuta da palavra, nos ajuda a entender um pouco melhor aquilo que o Senhor nos conta nessas parábolas. O reino de Deus, que é dom e promessa. Vejam, essas duas expressões são muito importantes. O reino de Deus é dom e promessa. Quando recebemos, nós recebemos um dom, e com o dom a promessa. Porque o que acolhemos hoje não é tudo. O reino de Deus, o dom do reino de Deus é muito mais largo do que aquilo que podemos acolher em um momento. E é por isso que precisamos a vida inteira abrir a nossa vida para acolher o dom do reino. Não é um momento, gente, não é uma ocasião que nos fará mergulhar inteiramente no dom do reino de Deus. Nós precisamos viver com esse dom, nós precisamos acolher cada dia mais profundamente, porque a riqueza desse dom, ela não consegue ser esgotada. Isso é interessante de termos presente. Vejam, a fé é um caminho, a experiência com Deus é contínua, ela não pode ser só momentos isolados, ela não pode ser somente algumas ocasiões, porque perderemos a riqueza. É como alguém que senta para fazer uma refeição, mas faz essa refeição às pressas,
e deixa a comida toda que poderia alimentar para o caminho da vida, para a jornada, e acaba não se alimentando bem porque tem pressa. A nossa pressa, a nossa superficialidade faz com que não entendamos que todo dom do reino comporta consigo uma promessa. Alarga a nossa vida para horizontes maiores. O que você e eu já recebemos do reino de Deus, com os sacramentos, com a escuta da palavra, com as graças que Deus nos concede cada dia, não é o fim, não se resume àquele momento, é início de uma obra muito mais larga e bonita que Deus deseja fazer. Por isso que a resposta mais digna e mais inteligente, mais sábia para com Deus é aquela da amizade. Não é de um encontro furtivo, não é de um encontro esporádico. Respondemos ao amor de Deus buscando viver a amizade com Ele. Porque o seu dom é tão profundo, a sua beleza é tão grande, que nós não podemos esgotá-la em um momento. Nós precisamos levá-la para a nossa vida com uma riqueza maior nessa nossa vida. O reino de Deus, dom e promessa, pede de nós escolha, renúncia, espaço para ser acolhido, de modo que não nos percamos dele. Essas expressões podem nos ajudar muito. O reino de Deus pede de nós, é dom que pede resposta, é dom que pede resposta. Como todos os dons que Deus nos faz, Ele pede resposta. Uma resposta de escolha, escolher o reino de Deus. Uma resposta de renúncia, porque toda verdadeira escolha comporta uma renúncia. Nós não podemos acolher se não fizermos espaço. Há quem queira escolher sem renunciar e por isso não consegue acolher nada. Aquele tipo de pessoa, ou muitas vezes nós em algumas circunstâncias, que queremos acolher tudo e acabamos sem nada, porque o nosso coração não tem espaço para isso. Nós precisamos esvaziar o coração de algumas coisas para acolher outras. Por isso que a resposta ao reino é feita de renúncia. A renúncia não é o primeiro movimento. Nós não somos masoquistas, não gostamos de sofrer. Não fazemos isso porque nos dá prazer. Nós renunciamos em vista da escolha. Quando temos dificuldade para renunciar, é porque aquela coisa, aquele bem, não conseguiu conquistar a nossa escolha de uma forma definitiva. Vejam, a dúvida diz respeito ao coração ainda não enamorado, ainda não apaixonado. Porque se o coração for roubado, for rendido de amor, ele fará espaço para acolher. Então, uma escolha, uma renúncia, uma atitude de escolha, uma atitude de renúncia, e para explicar a renúncia, um espaço feito na vida para acolher o novo. Se não nos despedirmos do velho, o novo não encontrará espaço em nós. O reino de Deus é como o tesouro e a pérola mais valiosa da vida, que conquista o coração e com ele a decisão por fazer espaço para acolher com perfeita alegria o bem encontrado. Interessante que essas pessoas da parábola contada por Jesus vendem os seus bens com alegria. Basta a gente ler com cuidado. Vende tudo para conseguir o tesouro escondido, vende as coisas para conseguir a pérola de maior valor, mas não faz isso com amargura, faz com alegria. Meus irmãos, as renúncias, elas não são prazerosas, elas são difíceis. Mas o que confere alegria à nossa renúncia? Justamente ter encontrado o bem maior, ter encontrado algo mais precioso, ter encontrado aquilo que faz valer a pena a vida. Por isso que essas pessoas vendem com alegria, renunciam com alegria, não sem empenho, porque precisam se empenhar, mas com alegria. Às vezes a gente pensa que para que seja feliz uma coisa, uma escolha, para que seja alegre, ela precisa ser fácil. Alegria e facilidade nem sempre coincidem. Existem coisas que são custosas e mesmo assim alegres. Na verdade, poderia dizer que as coisas mais alegres são aquelas que mais nos custam, porque nós precisamos fazer espaço para acolher. Esses homens vendem com dificuldade os seus bens, mas essa dificuldade não rouba a alegria.
Vejam, porque fazem espaço na vida, acolhem a pérola preciosa, o tesouro escondido. O reino de Deus diz respeito a essa pérola preciosa, a esse tesouro escondido. O reino de Deus é Cristo mesmo. Ele é a joia mais rara, Ele é o tesouro mais precioso, a pérola mais preciosa. Essa riqueza escondida, que nós só temos acesso se nos escondermos com Ele, se fizermos espaço para os outros olhares e nos concentrarmos no olhar dele. E poderíamos dizer, sem querer forçar a parábola de Jesus, que quando adquirimos essa pérola preciosa, esse tesouro escondido, que adquirimos porque foi nos dado, ele se esconde em nós. Como nós precisamos trazer escondido dentro de nós o reino de Deus, Cristo mesmo. Padre, escondido em que sentido? Como aquele princípio que ilumina todas as decisões. Ele não precisa aparecer, ele não precisa chamar a atenção, ele arde dentro de nós como a alma daquilo que fazemos, como a luz que nos ajuda a tomar as decisões, como a força e a beleza que nos ajuda a voltar a caminhar. Sei, meus irmãos, e não podemos ser hipócritas, que a vida de todos os dias é difícil, a convivência é difícil, temos limites, somos frágeis, às vezes não sabemos bem o que queremos, o que desejamos, desanimamos, mas se mantivermos o reino, Cristo mesmo dentro de nós, como a pérola escondida na terra do nosso coração, não vai nos faltar luz, sabedoria, ânimo para retomarmos o caminho após cada queda. Que nessa semana o Senhor nos ajude a buscar com todas as forças do nosso coração esse tesouro escondido que é Ele mesmo, Sua presença e palavra, e que trazendo esse tesouro em nós, nós também sejamos lugar onde outros possam encontrar o Senhor, encontrar a Sua presença. Que essa semana o Espírito de Deus nos eduque na arte da escuta da palavra, que faz o coração sábio e que enche a nossa vida daquele discernimento do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,